Oi, vamos sorrir? Hoje vamos conversar algo muito interessante. Você deve saber que todos os seres vivos fazem parte de um ciclo, chamado ciclo vital. Isso quer dizer que todos os seres vivos, as plantas, os animais e as pessoas, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Eu vou contar a vocês a história de 3 pessoas que passaram por esse ciclo. E é muito interessante o que vamos aprender sobre a vida dessas pessoas. Mas sabe o que é mais legal? Eu vou contar a vocês através de fitas coloridas. Isso mesmo! As cores vão contar a história da vida dessas 3 pessoas. Vamos lá? A primeira pessoa é o Francisco. Desde pequeno, ele era um menino muito perverso, mau. O Francisco maltratava os animais, desobedecia seus pais, não respeitava os professores, fugia da escola, brigava, xingava com os coleguinhas. Tudo que era errado, o Francisco fazia. À medida que o tempo passava, a semente do pecado ia fazendo raízes profundas dentro do seu coração. Ele era pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. O castigo do pecado é ser separado de Deus. Vou explicar melhor. Pecado é tudo aquilo que pensamos, que sentimos ou fazemos que não agrada a Deus. Como as atitudes do Francisco. E sabe, quando ele se tornou um jovem, continuou fazendo as mesmas coisas. Ele usava drogas, não respeitava ninguém, se embriagava, tinha muitas más companhias. A sua vida era escura como essa fita, mas para ele estava tudo bem. Ele não tinha que dar satisfação a ninguém. E quando ele se casou, vixe, coitada da mulher, apanhava dele também. Quando chegava em casa bêbado com seus filhos, ele brigava, xingava aquelas crianças também. Tudo dando errado na vida dele. Francisco não temia a Deus, não queria nem saber das coisas de Deus, nem sequer respeitava as pessoas. Olha que vida! Mas sabe, um dia aconteceu algo trágico. Francisco sofreu um acidente e morreu. Isso é essa história. Mas para onde você acha que o Francisco foi? A Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara em dizer que os perversos serão lançados no inferno. Agora temos a segunda pessoa, o Geraldinho. Ele não era tão mau assim como o Francisco, mas também era pecador. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Na verdade, nascemos com o desejo de pecar, de fazer coisas erradas. Ninguém ensina a fazermos coisas erradas. Geraldinho às vezes mentia, desobedecia sua mãe, coisas essas que às vezes você também faz, não é? Geraldinho era um bom adolescente, gostava de ir à igreja, frequentava bem, ia a várias reuniões, mas sabe, nunca ninguém lhe explicou que ele era um pecador e que ele precisava de uma mudança de vida. Passados alguns anos, ele se afastou da igreja. Nesse tempo, ele casou, se formou, tinha uma empresa, era super bem sucedido no que fazia. Mas se bem que ele fazia algumas coisas erradas também. Quando chegou na meia-idade, ele sentiu uma forte dor no peito e foi procurar o médico. Consulta com o médico, ele lhe falou: Geraldo, algo você precisa fazer, pois a qualquer instante você pode ter um infarto. Geraldo ficou preocupado, pois havia alguma coisa em sua mente que dizia: não estou preparado para encontrar com meu Deus. Não o conheço verdadeiramente. Não sei como fazer. Mas Deus é o Criador. Deus criou as plantas, os animais, as pessoas. Deus é amor. Deus ama você. Geraldo se lembrou de uma mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
vida eterna. E ele foi novamente procurar saber mais sobre Deus. Ele queria se lembrar de coisas que ele tinha aprendido na sua infância. Geraldo lembrou-se que ele havia ouvido que Deus é santo, perfeito, sem pecado. Lembrou-se também que céu é o lugar onde Deus mora e onde Ele vai levar os seus filhos. Ele não estava preparado. Geraldo ouviu falar sobre Deus, mas não sentia que ainda ele tinha recebido o amor de Deus em sua vida, que o tornaria filho de Deus. Geraldo então procurou sua Bíblia e lá ele encontrou que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que nos torna filhos de Deus, e assim nós tornamos com a nossa vida pura. Geraldo então buscou conhecer mais a Deus, e olha que esse período de crescimento na sua vida, em que ele começou a estudar, ler a palavra de Deus, conhecer Deus de perto, fez toda a diferença. Ele tinha sim problemas, ele tinha dificuldades, mas agora na sua vida ele tinha o amor de Deus que o fazia acreditar que ele podia todas as coisas. É claro, como eu disse no início, a vida da gente é um ciclo. Um dia também Geraldo morreu, mas só que Geraldo agora tinha certeza de que ele estaria no céu, nos braços do Pai, porque ele recebera Jesus em sua vida. Como eu havia dito, são 3 histórias e essa é a última, a história do Paulinho, um pouco diferente das outras. Mas sabe, Paulinho também, como todas as demais pessoas, é um pecador. E quando pequeno, ele também fazia suas bagunças. Mas sua mãe às vezes ficava toda birutinha com tantas coisas que Paulinho fazia. Mas ele, mesmo assim, entendia que não eram aquelas coisas certas. Mas Paulinho muito cedo ouviu a história do amor de Deus. Ele reconheceu que Deus amou as pessoas e que havia enviado Jesus Cristo e que através de Jesus os seus pecados poderiam ser perdoados e que ele poderia receber uma nova vida. E assim Paulinho fez, reconheceu as suas coisas erradas e convidou Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Pediu perdão pelos seus pecados, se arrependeu e assim os seus pecados foram perdoados. Na verdade, muitas vezes Paulinho também errou, mas sempre se lembrava, pedia perdão e Deus o perdoava. Sua vida foi uma vida como de todas as pessoas, só que com uma diferença. Paulinho estudava, lia a Bíblia, orava, agradecia a Deus pelas coisas e muitas vezes ele procurava fazer o que era bom. Ele se formou, ele estudou, ele se casou, ele compartilhava coisas boas com as pessoas. Quando Paulinho tinha seus problemas, ele se dirigia a Deus, pedia ajuda, pedia que Deus fosse com ele e assim o tornava vencedor nas suas batalhas. Como todas as pessoas, a sua vida foi um pouco diferente também, mas com um resultado muito positivo, porque a maior parte da vida de Paulinho foi dessa maneira, alegre, divertida, porque ele tinha quem buscar, ele tinha quem confiar, quem estar com ele todos os momentos. Paulinho também cresceu, Paulinho também envelheceu e um dia também Paulinho morreu, mas ele teve a certeza de que estaria naquele lugar, no céu, onde o Senhor Jesus disse que iria preparar moradas para aqueles que recebessem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Depois de vermos essas 3 histórias, eu perguntaria a você, qual vida seria melhor escolher? Sem dúvida, ninguém ia querer escolher a vida do seu Francisco. Então, vamos pensar na história de Geraldinho e Paulinho? Então, qual o melhor das duas? O final nós sabemos. Tanto Geraldinho quanto Paulinho tiveram o mesmo fim, foram para o céu. Eu acredito que a de Paulinho foi melhor, porque ele conheceu o amor de Deus ainda pequeno e teve toda uma vida perto do Senhor. E aqui, olha que diferença. A de Geraldo, ele teve o tempo sim,
foi oportuno, foi bom. Mas olha, de Paulinho, toda uma vida conhecendo a verdade, conhecendo o caminho e buscando as coisas boas para a sua vida. Então, melhor. Ei, o que eu quis hoje trazer com essas lições é que a vida com Jesus é bem melhor. Não quer dizer que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldades, mas com Jesus você tem onde recorrer, onde pedir socorro, que Ele te ajudará. Se você ainda não fez isso, convide o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida, ser o seu Salvador. Como fazer isso? Reconheça que você é um pecador. Aceite o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado por você. Convide-o, Senhor, venha morar no meu coração. Seja sim o Senhor da minha vida. Confesse e viva uma vida abundante, a vida que o Senhor Jesus veio para dar a você. E daí? Vamos fazer isso? Beijo!